Olá, esse é um podcast do Programa de Atenção e Orientação ao Discente, ao Estudante, que é o nosso PROATO. Nós estamos aqui com a equipe para contar um pouquinho para você, estudante que ingressou no Mackenzie no mês passado, não é? Em agosto, e está chegando. Nós temos algumas informações, algumas notícias para dar para você em termos de acolhimento e de apoio. O PROATO é um programa vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, a PREC. E eu vou começar falando um pouquinho sobre os desafios e as possibilidades, as vantagens de ser universitário. Temos desafios. Alguns deles, por exemplo, a diferença entre o ensino médio e o ensino superior. É diferente. E você vai percebendo isso logo agora no início do semestre. O grau de exigência é maior. Há uma série de expectativas para o seu amadurecimento. E nós temos muitas vantagens de ser universitário. Não é? Você cria novas amizades, novos relacionamentos, você tem acesso a conhecimentos novos que vão te modificando. Como professora, sou professora também no curso de psicologia, a gente vê os estudantes que chegam e a diferença daquele estudante que vem um pouquinho, né, lá no final, no meio do curso. Esse conhecimento vai transformando, vai modificando a gente. E certamente é isso que vai acontecer com você também. Para falar um pouquinho do PROATO, mas eu quero, já que é um programa voltado ao nosso público-alvo, voltado a dois tipos de público, duas vertentes. Aqueles que são pessoas com deficiência e estudantes que tenham alguma dificuldade no seu processo de ensino-aprendizagem. E já que um dos nossos públicos é a pessoa com deficiência, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos curtos, uso óculos, estou usando uma blusa vermelha e atrás de mim tem um painel branco. Então, falar um pouquinho primeiro do objetivo do PROATO. Falei que o nosso público são as pessoas com deficiência e as pessoas com dificuldades nos processos de aprendizagem, porque o nosso objetivo principal é que você ingresse na universidade, permaneça e saia com a competência para o exercício da profissão, independente das dificuldades que eventualmente você venha a ter. E para isso temos o PROATO, que é um núcleo de apoio, de auxílio, para que você tenha esse êxito na universidade, que é o que nós queremos. Nós temos uma equipe e depois as pessoas da equipe vão poder falar um pouquinho do que fazem, qual é a função de cada um. Temos psicólogo, temos psicopedagoga, temos assistente social, temos uma outra pessoa que faz a parte mais administrativa, a recepção, e temos um capelão que dá um apoio. Nós somos uma universidade confessional, então temos um capelão que nos dá um apoio. Brevemente, quais são as nossas ações, as ações do PROATO? Nós desenvolvemos tanto atividades que são individuais como coletivas em pequenos grupos, acompanhamentos individuais e grupais. Para as pessoas com deficiência, nós temos oferecido as estratégias de acessibilidade, seja lá Libras, intérprete de Libras, Braille, quando é preciso fazer uma prova em Braille. Temos dado oportunidade de que alguns estudantes recebam uma bolsa, tutoria, para auxiliar, por exemplo, um estudante que tem uma deficiência física e não tem condição de escrever, ou o estudante que é cego. Nós temos, ainda bem, recebido no Mackenzie vários estudantes com deficiência.
vários estudantes com TEA que também precisam de um apoio especial. Então, temos vários caminhos para oferecer a acessibilidade. E para as pessoas, uma coisa que eu esqueci, o abafador de som, porque pessoas com TEA muitas vezes se incomodam com o barulho. Então, temos a possibilidade de que ela use um abafador de som, um protetor auricular, para ter esse momento, principalmente nas avaliações e tudo mais. Para as pessoas com TDAH, dislexia, que não são deficiências, mas são transtornos de chamados transtornos de aprendizagem, temos uma possibilidade, quando alguém não está conseguindo acompanhar o curso com o afinco, com a dedicação ou com o resultado que é esperado, é possível que a grade seja alterada, então ele fará o curso um pouquinho mais longo, com menos componentes, menos disciplinas, uma orientação de estudos, depois vamos detalhar isso um pouquinho mais, atenção para a realização de provas, por exemplo, uma prova por dia, não 2, 3. Então, alguns detalhes a gente consegue alterar em colaboração com os professores. Então, essa também é uma ação do PROATO. E uma outra ação são as reuniões com os professores. Nós temos trabalhado com os professores porque entendemos que a formação do professor não necessariamente contempla, principalmente do professor universitário, não necessariamente contempla esta expertise, como lidar com um estudante que tem uma deficiência. Então, nós temos trabalhado um pouquinho com os professores, tentando achar juntos, não é o PROATO ensinando ninguém, mas tentando achar juntos quais os melhores caminhos para que todos possam ser incluídos, para que todos tenham um êxito na sua formação profissional. Fazemos alguns eventos, algumas palestras, que você também depois pode verificar lá nas nossas mídias, e o Leônidas vai falar depois um pouquinho sobre isso. O que o PROATO não faz? Também temos uma listinha do que o PROATO não faz. Não faz terapia, não faz um processo clínico, é uma atividade, um programa voltado para a educação, não para a saúde. Então, é preciso ter isso bem em mente. Nós, algumas vezes, estudantes que necessitam de um acompanhamento são encaminhados, mas não é um processo terapêutico aqui no PROATO. E também as questões administrativas, seja lá mudança de período, mudança de turma, abono de falta, e tantas outras questões que são bolsas, né? Questões que são ligadas à parte mais administrativa da universidade. Acho que em linhas gerais eu falei um pouquinho sobre o que o PROATO faz e agora eu vou dizer que a gente está muito à disposição para te ajudar no que for preciso e vou passar a palavra para os nossos técnicos. E começo pedindo para a Cristiane, nossa psicopedagoga, falar um pouquinho do que ela faz. Pela minha autodescrição, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos encaracolados até o ombro, olhos castanhos claros. Hoje estou vestida com uma blusa de cor vinho e com uma gargantilha. Bom, primeiramente eu quero compartilhar brevemente, um pouco da minha experiência que eu tenho tido com os estudantes da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em especial no programa de atenção aos estudantes, o PROATO. Venho desenvolvendo algumas estratégias que poderão influenciar no processo de desenvolvimento de ensino e aprendizagem. É importante frisar que falarei sobre a minha experiência, o diálogo desta com as áreas do conhecimento da psicologia e da educação. Considero que um dos momentos mais felizes dos estudantes é o ingresso no ensino superior, momento de conquista. Porém, ele vem seguido de alguns desafios. E é sobre esses desafios que irei explanar um pouquinho para vocês.
Bom, um dos desafios é perguntar, eu tenho uma grande pergunta, né? Como realizar com excelência todas as demandas acadêmicas e, ao mesmo tempo, conciliá-las com as demais atividades da vida que vai para além dos muros da universidade? Como a professora Roseli começou, ela disse a respeito que o ensino médio ele é bem diferente do ensino superior. Então, é nesse sentido que eu quero falar com vocês. Um dos elementos mais aflitivos do mundo contemporâneo é o tempo. O tempo, ele é assim, ao falar sobre o tempo, significa falar de um dos bens mais escassos da humanidade. Sabe por quê? Porque trata de algo irrecuperável. E, uma vez perdido ou mal aproveitado, não há como possibilidade o retorno. Então, pensando sobre a questão do tempo, lá no PROATO nós temos tido a possibilidade de construir com os estudantes algumas orientações que vão contribuir para este sucesso acadêmico. Gerenciar o tempo é um desafio de várias partes. Por exemplo, você já pensou ou já parou para ter essa situação? Quantas vezes você passou o dia começando a fazer várias atividades ao mesmo tempo e não conseguiu concluir nenhuma ao final do dia? Então, vamos pensar por que será que nós não conseguimos concluí-las? O mesmo pode acontecer na vida acadêmica. Bom, agora, como reverter esta situação? Inicialmente, requer um investimento de análise e de preparação de um plano de ação. E, nesse sentido, eu tenho contribuído com os estudantes, junto com a equipe, de como elaborar este plano de ação, pensando em organização e planejamento de estudos. Bom, quando a gente vai planejar, nós temos que pensar qual é a estimativa de tempo que eu vou gastar para desenvolver determinadas atividades. Para isso é necessário e é fundamental o foco. Sabe por quê? O foco é o cumprimento de um objetivo, de uma tarefa. Você, estudante que acabou de ingressar aqui na universidade, você tem um foco: terminar uma graduação para o exercício de uma profissão. Então, o seu foco hoje, possivelmente um deles seja este. E quando eu trabalho com foco, eu preciso pensar quais são as prioridades. Portanto, exigirá atenção e concentração. E você sabia que atenção e concentração nós desenvolvemos? Portanto, vou apresentar alguns recursos que podem ajudá-lo a desenvolver. O primeiro dele, estabeleça o uso de uma agenda. Essa nova geração, né, a geração atual, ela usa muita tecnologia. E por meio da tecnologia é possível nós utilizarmos uma agenda planner no celular ou algum aplicativo ou mesmo a agenda impressa. Priorize as atividades, as tarefas. Há atividades que são importantes e elas são urgentes, mas há atividades que você pode deixar para um outro momento. Procure na sua organização, no seu programa, nessa agenda planner, programar algumas pausas. Você sabia que as pausas, elas contribuem para um melhor desenvolvimento tanto mental como acadêmico? Ela evita a fadiga física também. Diminui o nível de estresse, de ansiedade. Evite as interrupções com as notificações dos aparelhos eletrônicos. Por exemplo, eu estou lá estudando e em um determinado momento eu vejo que o meu celular está com um som e toca o som do WhatsApp. Nós automaticamente, muitas pessoas acabam olhando para essa mensagem e aí você tira o foco. Não estou dizendo que nós não devemos
buscar o acesso às redes sociais. É importante. Por meio das redes sociais, você pode estabelecer uma rede de network. Então, mas estabeleça momentos, prazos para você estar fazendo, né? Ao estabelecer esse cronograma, as datas, pense assim, por exemplo, vamos supor que agora, no mês de setembro, alguns estudantes terão, de algumas faculdades, né, terão que fazer a N1, que nós chamamos aqui. A N1 acontece para alguns cursos nessa próxima semana. Então, esta é uma semana que exigirá uma dedicação maior. Outra coisa, você já ouviu algumas frases assim: não vou fazer hoje o trabalho, eu vou deixar para fazer, digamos, no último momento. Tenho um grande trabalho, um grande projeto para entregar. Se eu deixo na última hora, eu vou ter alguns desafios. Por quê? Eu posso não estar bem naquele momento, eu posso fugir ao meu controle. Por exemplo, se acaba a energia, eu preciso do uso do computador com a energia, como é que eu faço? Então, é bom evitar estes momentos. Tem algumas pessoas que elas trabalham de uma forma assim, sob pressão. Trabalhar sob pressão causa um sentimento, uma ansiedade muito grande. Portanto, é melhor nós evitar procrastinar, ou seja, evitar deixar para o último momento. Evite a sobrecarga de atividades. Uma boa gestão do tempo é um desafio, não é fácil. Não existe uma regra, mas existe as possibilidades da organização. Uma das consequências ao praticar o bom gerenciamento do tempo é você ter uma segurança melhor, é você ter uma saúde mental e uma saúde física mais equilibrada. Em relação a algumas técnicas de estudos, nós temos a questão das anotações em aulas, que é fundamental o estudante procurar fazer algumas anotações. Por meio dessas anotações, você poderá ir construindo um mapa mental, você poderá elaborar resumos, você poderá depois montar alguns esquemas que irão ter um impacto nesse processo de desenvolvimento e aprendizagem. Também convido você, estudante, a participar das monitorias, de tudo que a universidade oferece. Oferece muitas coisas. Qualquer coisa, estarei à disposição, toda a equipe do PROATO, para auxiliá-los. Conte conosco. Muito obrigada. Olá, sou a Ivaneide, assistente social do PROATO. Quero aqui desejar para você que já está, né, na universidade, que seja bem-vindo. No PROATO eu tenho um papel fundamental, que é o mapeamento de rede, e a gente tem percebido como é importante ter essa rede ao nosso favor para dar o apoio necessário ao estudante. Além disso, como essa rede ela perpassa os muros da universidade, a gente tem feito um trabalho de mapeamento para aqueles alunos que precisam aí de algum apoio, principalmente voltado para as redes da assistência social. Temos aluno que, devido à sua jornada acadêmica e ser um tanto acelerado, às vezes precisa de um acompanhamento lá fora para cuidar um pouquinho da sua saúde e ter aí um desempenho, né, positivo no seu fazer diário. E além disso, acho que é importante aqui a gente ressaltar que temos o apoio em cada faculdade, a gente tem um representante, porque como a gente trabalha em rede, a gente precisa desse espaço lá para nos ajudar. E o representante, ele é uma pessoa que você pode procurar na sua unidade, ele é um professor, né? Então, assim, às vezes lá no PROATO, dependendo de cada caso, a gente, quando o aluno nos procura, a gente tenta entender qual que é a sua demanda e a partir daí a gente precisa
conversar sobre a situação com esse representante, que vai ser aí um mediador lá na sua unidade acadêmica. E falando ainda em parceria, a gente também temos fortes parceiros aqui na universidade, que temos, por exemplo, o PMI, que é um grande parceiro, que nos ajuda aí com alguns intérpretes, porque, como a professora Roseli bem falou, a gente é um núcleo, né, de apoio e atenção ao estudante, e a gente temos recebidos e temos na universidade estudantes surdos que precisam aí desse apoio em sala de aula. Temos também um apoio importante que o Léo vai falar um pouquinho sobre, que é a Clínica Escola da Universidade Mackenzie, que tem nos apoiado em relação a isso. E como colégio, então assim, essa rede dentro da universidade, ela é importante, pensando que a universidade ela é uma instituição social, então a gente precisa ter esses espaços para nos apoiar. Além dessas questões, o serviço social, eu e Vanei, assistente social, estou bastante aí à frente das triagens. O aluno que procura o PROATO, ele vai se inscrever lá no sistema, e aí a partir disso eu vou fazer essa triagem para poder direcionar o caso, seja para a psicopedagoga, Cristiane, ou para o Léo, que é o nosso psicólogo, que é o psicólogo escolar. E diante de tudo isso, a gente tem percebido que essas ações na universidade, elas têm sido importantes, porque lembrando que não muito tempo atrás, o aluno que tinha aí alguma deficiência, às vezes ele não conseguia acessar a universidade por não ter essa rede de apoio, que apoia, que pensa nessa saúde integral do estudante, para que ele faça um curso aí mais proveitoso e mais seguro, né? Pensando nesse sentido. Eu vou me autodescrever porque eu esqueci de me autodescrever, mas acho que não é tarde fazer essa autodescrição. Eu sou uma pessoa de cor parda, o meu cabelo abaixo do ombro, com luzes, e hoje faço uso de um vestido verde. Faço uso de brincos e um colar com detalhes branco. Vou passar agora a fala para o Léo, que é o nosso psicólogo, que vai aí falar um pouquinho sobre as questões, acredito, objetiva e subjetiva, que aí falam para ajudar você a entender um pouquinho dentro da universidade. Olá, estudantes. Me chamo Leônidas, vou me autodescrever. Eu sou um homem pardo, de meia idade, cabelos grisalhos e castanho escuro. Estou usando uma camisa listrada, branca e azul, e atrás de mim tem um painel branco. Bom, no PROATO, a gente tem diversas frentes, a professora falou de 2 frentes gerais, e temos alguns atendimentos que são feitos com o intuito de acolher o estudante. A Cristiane falou a respeito do processo de orientação de estudos, e nós todos trabalhamos juntos, e eu trabalho mais com a parte de acolhimento a questões que a gente chama de psicossociais, né, que é a ideia de que quando você entra em um novo espaço, como a universidade, você vai ter que se adaptar àquele novo ambiente. E esse processo de adaptação, ele pode ser mais ou menos bom para uns, e para outros pode haver um pouco mais de dificuldade. Por esse motivo, temos recebido estudantes com diversas condições, seja de deficiência ou seja relacionado a essas questões de adaptação, relacionamento interpessoal. O estudante ele chega na universidade e muitas vezes ele se depara com um desafio em relação ao ensino médio. Se a gente pensar, né, o ensino médio você tem aquela apostila, você segue um script, as coisas são mais organizadas de uma maneira sistemática, porque é outra realidade, é outra fase da vida. Na universidade, você vai precisar ter mais autonomia. Então, é necessário que o estudante busque as informações, que ele busque os textos, consulte a bibliografia, e muitas vezes esse processo de adaptação do ensino médio para a universidade, nesse quesito, ele é prejudicado justamente porque o estudante ele quer replicar o modelo do ensino médio no ensino superior. Então ele busca, ele aguarda o professor enviar as atividades, ele aguarda o professor dar todas as instruções e não se inteira do processo de formação, né? Ou seja, não busca essa informação, não busca esse conhecimento, não busca ir atrás, que a gente chama. Muitas vezes esse é o nosso papel lá.
ajudar o estudante a entender esse novo cenário e conseguir passar da melhor forma possível. E se adaptar e se desenvolver mais do que se adaptar, né? Porque quando você se desenvolve, você acaba se apropriando daquele espaço, se apropriando dos conhecimentos que você vai adquirindo ali, acessando, né, os espaços da universidade com muito mais autonomia e engajamento, para sair daqui com a melhor formação. Muitos estudantes chegam até nós com dificuldades nos relacionamentos interpessoais. A pandemia, né, deixou todos, pelo menos 2 anos, a gente ficou isolado, né? E isso teve um impacto, sim, na vida de todo mundo. E quem era jovem, ou mais jovem nessa época, e estava cursando o ensino fundamental, né, ou até mesmo quem vem do ensino médio hoje está aí terminando o curso, esse impacto ele vem de uma forma diferente. Então, a socialização, né, a dificuldade de se socializar, ela aumenta. Há uma tendência, aliás, de você ter essa socialização prejudicada. Tem a questão das telas também, do uso excessivo de celulares, como a Neide estava comentando. E tudo isso pode interferir negativamente no seu processo de formação. Então, um dos trabalhos que a gente faz em relação a isso é o contato com os representantes, que são os professores nas unidades universitárias e agentes do PROATO, que fazem uma espécie de ponte com os professores de vocês, se necessário. A gente sempre busca estimular o estudante a buscar o professor, a fazer o primeiro contato. Mas, em todo caso, trabalhamos com uma retaguarda, um apoio, né, junto a esses professores, se necessário. Isso é importante porque o estudante, geralmente se sente um pouco sozinho quando ele se depara com uma série de dificuldades, mas quando ele vê que existe um setor, um espaço de acolhimento e de apoio social, ele se autoestimula a buscar essas informações, esse conhecimento e essa adaptação. E muitas vezes nem volta no PROATO, que é o que a gente deseja, né? Que o estudante que passe pelo PROATO, ele receba o apoio que ele precisa, mas que ele caminhe com as próprias pernas. Porque vocês vão sair daqui formados para o mundo do trabalho, para enfrentar os desafios da sociedade. São muitos os desafios, né? Essa geração, a gente tem questões climáticas, questões políticas e conflitos de guerras, enfim. E vocês precisam sair daqui bem preparados. E para isso é necessário esse desenvolvimento de autonomia. Ou seja, você não precisa, aliás, é necessário o desenvolvimento de conteúdos, mas também de habilidades que são comportamentais, relacionais. Nos tempos de hoje a gente não pode mais falar em processo de avaliação sem considerar as habilidades sociais, que são fundamentais. Então você, quando for para o mercado de trabalho, participar de uma dinâmica, de uma entrevista de estágio, de emprego, vai precisar dessas habilidades. E a gente também trabalha essas questões. Um exemplo disso são os estudantes que têm dificuldade de apresentar trabalho. Então ele vai lá no PROATO, a gente tem um espaço com uma lousa ali, reúne alguns estudantes, ou um estudante, a depender da demanda, e esse estudante ensaia uma apresentação de trabalho nesse espaço. E ele vai para a sala de aula muito mais confiante. E a gente tem visto resultados muito interessantes nesse sentido. As questões de relacionamento interpessoais, elas não são trabalhadas individualmente num formato clínico, como a professora Roseli falou. Elas são trabalhadas institucionalmente nas relações com os professores, com os demais estudantes. Então não é um trabalho focado em questões individuais, embora o PROATO considere as demandas individuais para possíveis apoios, né, a depender da necessidade do estudante. O acolhimento é esse espaço. O aluno chega, ele está em sofrimento, ele está passando por uma dificuldade, não está dando conta, pegou DP, se atrapalhou com as entregas de trabalho, aconteceu uma série de coisas, e a gente vai ouvir primeiro para entender esse cenário. Ou seja, não existe nenhuma adaptação a priori. Então, se você chegar lá com uma informação de algum tipo de laudo, a gente vai te escutar, mas em termos de necessidade. O que você precisa em termos de processos de formação, né, de adaptação, e que ajude você a se desenvolver. Tá? Então, a gente avalia também individualmente cada caso, para além do diagnóstico, para que você possa se desenvolver academicamente.
Bom, para você acessar o PROATO, hoje nós temos o acesso pelo RA, que é o registro acadêmico. Os estudantes antigos tinham o TIA, né, que já passou dessa aí para uma melhor, e agora a gente tem o RA. Quando você acessa o RA, tem um link à esquerda de URLs, esse link do PROATO, tem um link geral primeiro e um link do PROATO específico. Você clica lá, preenche os dados solicitados. Após preencher esses dados, você pode até anexar algum documento se necessário, mas se não tiver um documento, laudo também não tem problema, você pode se inscrever. Após isso, nós recebemos essa informação através de um sistema, ela fica armazenada nesse sistema e a Neide, que é assistente social, faz o processo de triagem, né? Aí sim a gente entra em contato com o estudante e faz um agendamento, convida você para um agendamento. E aí é importante que você olhe o chat. Existe um chat nesse link. Então, quando você acessar e acompanhar o seu processo, você é responsável por acompanhar o chat, tá? E essa é uma outra coisa diferente da universidade, do ensino médio para a universidade, do colégio para a universidade. É o estudante que busca apoio, que busca ajuda e que busca informação. Não é o PROATO. A gente entende que vocês, né, já estão aí no processo de saindo da adolescência e entrando na vida adulta. Então, a vida adulta exige, né, essa autonomia, esse posicionamento e uma responsabilização, autorresponsabilização pela sua formação, um comprometimento que é seu. Né? Afinal de contas, a formação é sua. Ninguém pode se formar por você. A gente está lá no PROATO de segunda a sexta, temos esse espaço, eventualmente também você pode falar com o representante do PROATO na sua unidade, então se você quiser acessar a nossa página no site do Mackenzie, extensão PROATO, você vai ver lá uma listinha, procura a sua unidade e procura o representante, tem um e-mail do representante do PROATO. Muitas vezes esse representante pode ser o seu professor, a depender do curso que você faz, porque o representante é um professor da unidade acadêmica. A gente está à disposição para ajudá-los, apoiá-los, nesse processo de formação, nós, né, a equipe, todos, a professora Roseli, o pessoal, o reverendo, né, da capelania também, que dá esse suporte para a gente, a Tamires que recebe os estudantes quando chegam ali, muitas vezes no primeiro contato, e para nos contatar você pode usar preferencialmente esse espaço do link do sistema. Muito obrigado. A gente termina o nosso podcast, mas teremos outros. Então, fique atento. Uma coisa importante também é que lá no nosso site, no site do Mackenzie, tem algumas informações sobre o PROATO. Tem gravações já feitas, palestras que foram feitas. Isso também pode te ajudar. Muito obrigada e ficamos à disposição esperando você que precisar do PROATO.